Olá, seja bem-vindo. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. A maioria dos brasileiros já percebeu que precisam fazer alguns ajustes no orçamento. E como não dá para ficar sem água, luz e telefone, a alternativa tem sido trocar marcas, reduzir quantidades e até deixar alguns itens para lá. A conclusão é de uma pesquisa feita por uma empresa americana. De cada 10 brasileiros, 8 estão preocupados com suas finanças, pouco mais que a média mundial. Em uma hora como esta, as dicas são sempre as mesmas. Apagar as luzes quando não estiver em um cômodo, usar o ar-condicionado somente com muito calor ou fechar a torneira quando estiver escovando os dentes. Em casos mais graves, vale até na hora do banho. Vale molhar o corpo todo, desligar, passar o sabão, enxaguar e desligar de novo. Essas atitudes vão além da sustentabilidade e o resultado é uma folga nas contas. O estudo mostrou que alguns eventos aceleraram esse processo de mudança. Para o varejo e bens de consumo, mesmo com uma queda na taxa básica de juros e uma melhora da inflação, ainda existe um alto número de inadimplentes. Isso é refletido na hora de ir às compras. O consumidor escolherá algo mais barato, talvez na promoção, além de deixar de lado os produtos que não são essenciais. Dos mais de 1.000 brasileiros entrevistados, 800 afirmaram que viram aumento de preços dos combustíveis e dos alimentos básicos. Esse cenário fez com que os consumidores reavaliassem suas prioridades. Quase 60% dos brasileiros já deixaram de consumir produtos de marcas famosas para comprar aqueles menos populares que cabem no orçamento. E não é só isso. Para guardar um dinheiro a mais, vale até mudar de cidade. Uma das opções é morar no interior. Uma boa pedida para quem quer organizar as finanças, economizar no aluguel e ter uma boa qualidade de vida. Quase 7 milhões de pessoas morrem todos os anos de acidentes vasculares cerebrais. Um fato que vem se agravando e que afeta principalmente as mulheres. Um AVC acontece quando o cérebro não recebe o sangue da maneira correta. Pode ser causado por um coágulo que está bloqueando o caminho, que chamamos de AVC isquêmico, ou quando há um vazamento de sangue no cérebro, que chamamos de AVC hemorrágico. Essa dupla pode causar danos permanentes ou até a morte. E quando as pessoas sobrevivem a um acidente vascular cerebral, muitas vezes enfrentam problemas a longo prazo. Os riscos de entrar numa possível depressão aumentam, assim como problemas na memória, entre outras. Para as mulheres, existem adicionais. Nos Estados Unidos, quase 800 mil pessoas sofrem AVC todos os anos, e a quantidade de mulheres supera o número de homens, cerca de 55 mil casos a mais. Elas ainda têm maior probabilidade de morrer de derrames. Os cardiologistas acreditam que isso pode ser atribuído à maior expectativa de vida das mulheres. Na medida em que as pessoas envelhecem, é mais provável que tenham pressão alta, colesterol alto e pior açúcar no sangue, fatores que contribuem para um derrame. O período em que a mulher está entrando na menopausa também é crítico. Nessa fase, elas produzem muito hormônio estrogênio, que ajuda a equilibrar os níveis do colesterol. Mas quando o corpo para de produzir, sobe a incidência de derrames e outras doenças cardíacas. A situação ainda pode piorar se a mulher enfrentar a menopausa de maneira precoce. Quando acontece antes dos 40, seria muito difícil escapar. Quando acontece antes dos 40 anos, seria muito difícil escapar. A chance de ocorrer um AVC é de 98%. As mulheres não estão livres nem durante um de seus momentos mais especiais, a gravidez. Como o volume de sangue aumenta durante a gestação e se reverte rapidamente após o parto, o risco de coágulos sanguíneos sobe, podendo causar um AVC no futuro. A melhor maneira de fugir dos riscos é monitorando e tratando a hipertensão. Se você tiver mais de 20 anos, faça exames de rotina. Isso vai ajudar a identificar desde o começo possíveis problemas de pressão arterial, colesterol ou diabetes. Também é bom fazer, pelo menos, 150 minutos de exercícios durante a semana. Não precisa ser de uma vez.
mas pode ser um pouquinho todos os dias. Mais de 1.000 estudantes de universidades do Brasil e do exterior decidiram participar da Aerodesign, uma competição de mini-aviões realizada em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A Aerodesign tem o objetivo de avaliar aplicações práticas utilizadas pelas equipes que desenvolvem e efetuam voos de aviões radiocontrolados sob a supervisão de um professor orientador e com apoio voluntário de diversos profissionais. A disputa principal do torneio visa a solução de problemas, a criação de infraestruturas inovadoras para aeronaves e a realização de ensaios de voo em protótipo. Este ano, 4 equipes estrangeiras participam da competição, 2 da Suécia e 2 do México. As outras 78 equipes são brasileiras e representam 70 instituições de ensino de 17 estados e do Distrito Federal. O evento é dividido em 2 etapas, a teórica e a prática. Na fase de voo, os aviões passam por baterias de voos e devem ser capazes de decolar e transportar cargas até as condições limite do projeto. Os estudantes também veem na competição uma vitrine para o mercado de trabalho, já que os participantes devem desenvolver sistemas e tecnologias que podem ser empregadas em escala menor. Os estudantes também veem na competição uma vitrine para o mercado de trabalho, já que os participantes devem desenvolver sistemas e tecnologias que podem ser empregadas em escala menor, mas que podem ser testadas em escala real no futuro por diversas empresas do Brasil e do exterior. Para muitos jovens, a oportunidade é considerada única, pois é comum que olheiros da indústria aeronáutica compareçam no evento. A Aerodesign está sendo organizada pela Seção Regional de São José dos Campos da SAI Brasil, pela 25ª vez. No final do evento, 2 equipes com as melhores pontuações vão se apresentar na SAI Aerodesign nos Estados Unidos. E olha só, existe uma cidade na Noruega em que os habitantes não têm permissão de morrer. É isso mesmo, tanto é verdade que tem até uma lei para garantir o cumprimento. Longyearbyen é um lugarejo remoto no arquipélago norueguês de Svalbard, no norte do planeta. Por ser bem perto do Polo Norte, as pessoas passam meses sem ver a luz do dia. Mas não pense que é um lugar triste de se viver. Pelo contrário, os 2.000 habitantes se sentem privilegiados pelo fato de terem a aurora boreal no quintal de casa. O problema que eles enfrentam neste cantinho tão peculiar do mundo é que, por causa do clima bem congelante, os cadáveres não se decompõem. Em 1918, cientistas exumaram corpos das vítimas de uma pandemia de gripe que assolou a cidade. Algumas amostras dos vírus permaneciam vivas mesmo décadas depois e podiam até mesmo infectar os moradores. Por isso, desde 1950, as autoridades decretaram uma lei que os proíbe de morrer no município. Mas, claro, não há como impedir que as pessoas morram por lá. Então, geralmente, quando um habitante está perto da morte, é levado para o continente para poder ser enterrado, a não ser que exista a possibilidade de ser cremado. E assim como os funerais são raros em Longyearbyen, o nascimento também é. A cidade até conta com um pequeno hospital que, em tese, também funciona como maternidade. Mas em busca de conforto e comodidade, as mães também preferem pegar um voo e dar à luz no continente. E a Noruega não é o único país com leis peculiares. A prefeitura de Falciano-del-Massico, na Itália, tomou a mesma decisão em 2012. O motivo é que a cidade não tem cemitério, mas a ordem foi burlada algumas vezes. As cidades de Lanjaron, na Espanha, e Sarpurron, na França, também promulgaram leis parecidas, mas sem sucesso. E você acha que no Brasil também não tentaram? Em 2005, o então prefeito de Biratiba-Mirim, em São Paulo, tentou proibir os moradores de morrer, pois o cemitério da cidade estava lotado. Quem pagaria a multa, em caso de desrespeito ao decreto, seria a família do morto.
A Câmara Local, porém, vetou o projeto do Executivo Municipal. A Arábia Saudita vai ser a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2034. A informação foi dada pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em uma publicação nas redes sociais. Gianni Infantino comemorou que as próximas 3 edições de Copa do Mundo terão partidas em 10 países diferentes e citou a nação asiática, que é candidata única para receber a competição daqui a 11 anos. Em suas redes sociais, o mandatário da entidade máxima do futebol disse, abre aspas, o maior show da Terra será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026, na América do Norte. As próximas 2 edições da Copa do Mundo da FIFA serão sediadas na África, Marrocos e na Europa, Portugal e Espanha, com 3 partidas comemorativas e disputadas na América do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai, em 2030, e na Ásia, Arábia Saudita, em 2034. 3 edições, 5 continentes e 10 países envolvidos na realização de partidas do torneio. Isso torna o futebol verdadeiramente global. Fecha aspas. O anúncio de Infantino aconteceu horas depois que a FIFA anunciou o encerramento do processo para a concorrência das sedes da Copa do Mundo de 2030 e 2034. No comunicado, a entidade não trata as candidaturas como vencedoras, mas apenas como únicas candidatas. As decisões só serão oficiais no próximo Congresso da FIFA, em maio do ano que vem, na Tailândia. Porém, os países concorrentes foram tratados por Gianni Infantino como sedes dos mundiais. A única nação que cogitou concorrer com os sauditas pela Copa do Mundo de 2034 foi a Austrália, que se retirou do processo. A partir do próximo Mundial, o torneio passará a contar com 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 equipes. Os 2 primeiros de cada chave e os 8 melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, os 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final. Nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver baixas temperaturas. Uma exposição de gelo chama a atenção em São Paulo. É já já, não saia daí. Estamos de volta com os principais destaques do Brasil e do mundo. Um levantamento do MAP Biomas mostrou que, em 38 anos, a urbanização em áreas de risco de desastres climáticos triplicou no Brasil. De acordo com os responsáveis pelo levantamento, essas áreas precárias, as favelas em geral, elas têm uma correlação. Elas ocupam mais as áreas de risco e as autoridades precisam refletir sobre quais são os motivos que levam as pessoas que moram nessas áreas a ocupar regiões de risco. Em geral, não é por opção, mas sim pela falta da opção. São os terrenos que eles têm menor valor. A ocupação perto dos leitos dos rios, que podem transbordar com chuvas fortes, triplicou neste período, chegando a 425 mil hectares. As ocupações que ficam em morros com possibilidade de deslizamentos quintuplicaram de 8,6 mil hectares para 45 mil. O levantamento também contabilizou a quantidade de desastres ambientais. Só nas últimas 3 décadas, eles aumentaram mais de 5 vezes. Ainda conforme o pesquisador, o estudo pode ser usado para a criação de políticas nacionais, mas também por municípios para orientar a elaboração de planos de redução de riscos. Em Hong Kong, na China, o governo decidiu dar um bônus em dinheiro para que os casais tenham filhos. Essa foi a maneira que o governo encontrou para enfrentar a diminuição da população e a queda na taxa de natalidade.
Os moradores da cidade que tiverem filhos receberão o equivalente a $2.550, além de conquistarem outras vantagens, como prioridade no aluguel ou na compra de imóveis subsidiados pelo governo, além de maior acesso às técnicas de fertilização in vitro. Essa foi a maneira encontrada pelos governantes para suprir as perdas de alguns moradores nos últimos 4 anos, período de regras rígidas durante a pandemia da Covid-19. Após a crise sanitária, aqueles que decidiram permanecer na cidade estão cada vez mais optando por não terem filhos. Até por esse motivo, a taxa de fertilidade de Hong Kong é a mais baixa de todo o mundo. A média de filhos nascidos por mulher em Hong Kong é de apenas 0,8 por mulher, de acordo com um relatório do Fundo de População da ONU publicado neste ano, que comparou a cidade com outros países e territórios. A cifra coloca Hong Kong abaixo da média de 0,9 filhos por mulher na Coreia do Sul, que também oferece bônus em dinheiro aos novos pais para tentar estimular o nascimento de bebês. O número de crianças nascidas em Hong Kong a cada ano tem sofrido um declínio constante desde 2014, mas o problema se agravou nos últimos anos. Entre 2019 e 2022, a queda foi de 40%, passando de 52.900 para 32.500 no ano passado, de acordo com dados do governo. Reflexo disso também é o número de alunos nos jardins de infância em Hong Kong, que caiu quase 18% entre 2019 e 2022, número levemente maior do que a queda de 11% registrada entre as crianças no ensino fundamental, de acordo com estatísticas do governo. Porém, mesmo com a medida, alguns especialistas em saúde populacional dizem ser improvável que a tentativa da cidade funcione, e terão como foco apenas aqueles que hesitam em terem filhos por motivos econômicos. Hong Kong não é a única região do mundo a lutar contra uma queda na natalidade. A taxa de fertilidade na China continental caiu drasticamente e a população do país diminuiu no ano passado durante décadas. No Japão, o índice atingiu o nível mais baixo em 16 anos durante a pandemia. Já Singapura tem oferecido pagamentos em dinheiro para novos pais há décadas. A Coreia do Sul recentemente aumentou o auxílio nacional para $750 por mês, após medidas anteriores terem sido pouco efetivas. Por mais que muitos estudos sejam feitos sobre a vida dos dinossauros, um levantamento mostrou que o pó de silicato, originário do asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, escureceu o céu durante 15 anos, o que levou à extinção dos dinossauros. As conclusões da pesquisa publicada na revista Nature Geoscience endossam uma hipótese anterior que indicava que o inverno provocado pelo impacto do asteroide na Terra foi fruto do pó levantado por causa do choque. As teorias mais recentes asseguravam, por outro lado, que o enxofre liberado após o impacto impediu que a luz do Sol chegasse ao planeta e mergulhou a Terra em um longo inverno. Mas, dessa vez, esse novo levantamento sugere que partículas muito finas de pó de silicato procedentes da rocha pulverizada teriam permanecido suspensas na atmosfera durante esses 15 anos. A falta de luz teria provocado uma queda das temperaturas médias de até 15 graus. Os pesquisadores determinaram ainda que a poeira tinha desempenhado um papel muito mais importante na extinção da vida do que se pensava. O estudo ainda propõe que, após a queda do asteroide, de toda a matéria suspensa na atmosfera, 75% era poeira, 24% enxofre e o resto fuligem. As partículas de poeira impediram completamente a fotossíntese nas plantas durante pelo menos um ano, o que provocou um colapso catastrófico da vida. São Paulo ganhou a 5ª edição do maior evento de neve e esculturas de gelo do país. Quem vai até lá tem uma oportunidade de sentir um clima bem diferente do que nós brasileiros estamos acostumados. E dá até para brincar na neve, você só precisa se agasalhar bem.
Estamos na zona sul da capital paulista e você está me vendo de casaco e luvas térmicas. Eu não estou doido não, é porque a gente vai iniciar uma aventura congelante daqui a pouquinho. Vamos encarar 20 graus negativos nesse grande passeio. O Ártico Neve e Gelo é o maior evento do gênero realizado em ambiente fechado no mundo e chega à sua 5ª edição no país. Ele surgiu em 2021 em São Paulo e agora retorna à cidade com um espaço ainda mais amplo. A gente tem 1.200 metros, um espaço coberto de neve. Aqui a gente consegue simular um microclima. Por conta disso, a gente consegue realmente fazer neve de verdade. Então, para quem nunca conheceu a neve, ter a primeira experiência com a neve, ou também para quem já conheceu e relembrar a neve, é muito legal. A gente tem esculturas gigantescas de gelo aqui, feitas por artistas internacionais. Em 2023, o evento trouxe novidades e experiências imersivas para os visitantes. É a primeira vez que a gente cria uma aurora boreal. Então, quando vocês chegam, entram no Ártico e olham para o céu, olham para o teto, vocês conseguem ter essa aurora boreal que faz toda a diferença. Ela completa todo o encantamento da experiência no Ártico. E você pode vivenciar a experiência de estar no meio de uma nevasca de verdade. A nevasca ela é uma tempestade de neve. Então você vai ter real a sensação de quem está no meio da montanha lá e começa a nevar, a gente se perde no meio da nevasca. Eu pude ver de perto o encantamento da Cristiane e do filho dela durante o passeio. A alegria era visível no primeiro contato com a neve. Foi maravilhoso. Tão geladinho assim. O frio maior que a gente sentiu foi em Campos do Jordão, mas aqui é indescritível, é muito gostoso, maravilhoso. Pode vir que vale a pena o passeio. Tá certo que o gelo é artificial, mas Elizabeth nunca imaginou que iria sentir temperatura abaixo de 0 tão perto de casa. Muito legal. Moro aqui na Zona Sul a vida toda, nunca tive essa experiência e tá sendo o máximo. Eu quero mais. Tá sendo muito legal, muito divertido, recomendo, muito gostoso essa sensação diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá quente lá fora e aqui esse arzinho gostoso, fresquinho. O nosso repórter cinematográfico Giovanni Uzelin virou criança e não perdeu a oportunidade de escorregar no gelo. Eu também entrei na brincadeira e fui para o meio da nevasca. A experiência foi inesquecível. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, estou acostumado às temperaturas lá no alto. Mas aqui estou encarando menos 15 graus, menos 20 mais ou menos. E sentindo a neve pela primeira vez. E é muito legal. E para você que também quer conhecer a neve em pleno país tropical, o evento Ártico Gelo e Neve seguirá até o fim do ano no Shopping Interlagos. Imperdível! Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.